Fala aí galera, tá começando agora o episódio número 38 do Sessão às 6. Espero que estejam todos bem, com saúde, e trago aqui uma novidade maravilhosa. Quem segue o Sessão às 6 lá no Instagram já sabe, mas recentemente o podcast fechou uma parceria com ninguém mais, ninguém menos que o Telecine. Estou muito empolgado com as repercussões que isso vai trazer aqui para a plataforma, então fiquem atentos. O filme dessa semana foi coproduzido por eles e, como vocês já viram, né, se chama Três Verões. E antes de começar, aviso também que não haverão spoilers. As informações vão ser baseadas apenas no que está nas sinopses da internet ou no trailer. Então, dito isso, começo agora a análise de Três Verões. Indo agora para a sinopse, Madá trabalha como governanta de um casal rico. Para abrir seu próprio negócio, ela pede um empréstimo aos patrões, mas acaba envolvida em um esquema de corrupção que abalou as estruturas políticas do país. A diretora e co-roteirista é a Sandra Kogut, e eu tive o prazer de estar em um bate-papo com ela e outros parceiros, onde ela respondeu as perguntas de várias pessoas. Foi super legal, graças ao Telecine. Ela foi super simpática, parece ser uma ótima pessoa para trabalhar junto. E que eu saiba, esse é o primeiro filme dela que eu assisto. Ela falou que o Três Verões já participou de alguns festivais ao redor do mundo, incluindo o de Toronto, o que é incrível. E eu espero que ele tenha a chance de ser classificado como um dos indicados para representar o Brasil no Oscar. Por que não? Mas enfim, bom, como eu disse, a história se passa no período em que a Lava Jato se tornou um assunto comentado constantemente, que explodiu assim, e ainda muito novo, né, para todo mundo, entre 2015 e 2017. E uma coisa que me impressionou foi como eles conseguiram trazer esse assunto sem chegar de fato a aprofundar o tema política. E falando como uma pessoa que se perde muito facilmente nesse assunto, eu agradeço. Então assim, se você é como eu, não se sinta desestimulado de forma alguma. Não pense que saber de política ou saber muito de política é um fator essencial para você entender ou aproveitar o filme. De forma alguma. E eu sou a prova disso. E o filme se passa durante o período de Três Verões. Por isso o título. Então é como se a narrativa fosse dividida em três partes. E me chamou a atenção o fato do filme se passar num período tão conturbado e não focar nos responsáveis, no caso, os políticos. E ao invés disso, trazer o foco para pessoas que, direta ou indiretamente, também foram afetadas com isso. Elas que são as protagonistas. Digo isso porque qualquer outro filme que abordasse esse assunto, provavelmente iria abordar pelo olhar dos ricos, corruptos, mas aqui o destaque é outro. E isso acaba trazendo uma certa originalidade para a história, ao meu ver. E eu, pelo menos, enquanto assistia, ficava curioso para saber onde que estava o casal, o que o cara lá, o patrão, estava fazendo. Mas aí o filme nos lembra que a história não é deles, mas sim do impacto de suas ações nos outros personagens, o que é bem interessante. Uma outra coisa que eu tenho que trazer aqui na conversa, que também é bem nítido no trailer, é que é um filme muito engraçado. Logo pelo tema e também pelo fato de que esse filme tinha passado por vários festivais ao redor do mundo, eu achei, por algum motivo, eu achei que ele ia ser algo mais pesado, mais pro drama mesmo. E não, eles conseguem falar de assuntos presentes na vida de muitos funcionários até hoje, de forma respeitosa e ao mesmo tempo cômica. Então é bem assim mesmo que eu descreveria o roteiro, bem descontraído, não é difícil de entender, é engraçado e ao mesmo tempo que dá o protagonismo para uma classe social que ainda não tem muita visibilidade e nem é respeitada como deveria, e isso também é visto no filme, inclusive. Mas conversando com um amigo, eu notei que a história infelizmente não aproveitou os personagens secundários como deveria. Sendo mais específico, todos os colegas de trabalho da Madá. Eles pareciam ser bem interessantes, mas não são muito aproveitados. Apenas superficialmente. Mas assim, pro contexto geral, não atrapalha em nada, sabe? Mas explorar esses outros personagens seria um acréscimo para uma história que já é bastante interessante. E por falar em personagens, vamos agora para os que mais se destacaram. Começando com Regina Casé, que é a protagonista, Madá, a governanta da casa. E assim, esse é o primeiro filme que eu vejo com ela, e eu amei a Regina Casé.
extremamente engraçada. E a personagem, dá pra ver que tem um zelo pelo que faz, é bem expressiva. Pra mim, carregou o filme, assim, nas costas. Ah, e eu acho válido ressaltar que ela já ganhou 2 prêmios por Três Verões, ambos de melhor atriz, um no Festival do Rio e outro no Festival de Cinema na Turquia. Ou seja, maravilhosa, né? Eu espero que ela continue colhendo os frutos que essa obra tá trazendo, porque ela merece. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que, apesar dos acontecimentos da narrativa, é nítido que ela ainda se importa com a família, com os patrões, com o filho deles, porque de certa forma ela também é uma parte da família. Como dá pra perceber em algumas interações, ela também faz parte desse convívio entre eles. E isso é muito bonito, porque também expressa o modo como ela trabalha e pra quem ela trabalha. A gente consegue perceber isso não só nas interações com os outros personagens, apesar de nem sempre ser recíproca, mas ao mesmo tempo dá pra ver pela expressão da própria atriz, sabe? Pelo modo como ela trata os outros. E isso tudo é muito legal. Ah, e um detalhe também que não tem como esquecer é que a personagem tem uns jeitos, umas características que é muito coisa de mãe. É claro que as pessoas são todas diferentes, né? Mas pelo menos assim, no meu convívio social, quando ela usava uma certa camiseta ou quando realizava determinadas ações mesmo, eu pensava na hora, meu Deus, isso é muito a minha mãe. O que é interessante porque eu não sei se a diretora tinha essa intenção em mente quando criou a personagem, mas assim, eu achei isso o máximo. Foi um detalhe que pra mim significou bastante. Seguindo para o ator Rogério Frois, que interpreta Seu Lira, o pai do cara rico envolvido no esquema de corrupção. E assim, depois da Regina Casé, ele é o que mais teve destaque e o personagem tem muitos dilemas interessantes que valem a pena ser ressaltados e são. Mas assim, as cenas que ele contracena com a Regina são muito boas. Tem uma química entre eles que quem tá assistindo dá pra notar. Sem contar que eu também gostei do ator. Ele trouxe uma perspectiva diferente pra história e isso foi muito bem-vindo. Acho que eu também nunca tinha visto um filme com ele, que eu me lembre, mas ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho. Então, pessoal, se você curte um bom filme descontraído, bem engraçado, com mensagens que vemos no dia a dia frequentemente, como a diferença de classes, e que ainda traz a política de uma forma dinâmica e não monótona, como eu sinto às vezes em alguns filmes, então dê uma chance a Três Verões, pode surpreender. Já está disponível na plataforma do Telecine, vocês podem encontrar por lá. Então esse foi o episódio da semana. Vou finalizando por aqui. Não se esqueçam de compartilhar o podcast para algum amigo seu ou parente, isso ajuda bastante. Também segue lá no Instagram @sessãoas6, onde eu sempre aviso quando novos episódios são lançados e as novidades também, agora mais do que nunca com essa parceria do Telecine. Então fiquem ligados. Fico muito feliz também em ter compartilhado isso com vocês. Se vocês quiserem dar um feedback por lá, fiquem à vontade também. O podcast está disponível nas plataformas de sempre, Spotify, Deezer, Breaker, Google Podcasts. Vocês já sabem, só acessar que estaremos por lá também. Se escutou até aqui, muito obrigado e eu me encontro com vocês na próxima semana. Um beijo e tchau!